Oi, sétimo ano. Estamos chegando na reta final, né? No finalzinho da nossa apostila, mas penúltima aula ainda, certo? Então vamos lá, né? Módulo 31, pega aí a apostila 4, página 329. E a aula de hoje é sobre os mamíferos, ok? Então, mamíferos por toda parte. Os primeiros mamíferos, olha aí, eles surgiram quando os dinossauros ainda dominavam a Terra. Então você está vendo aí na imagem um dinossauro, mas dá uma busca aí nessa imagem. Você vai encontrar alguns representantes de mamíferos, tá? E eles surgiram aí há cerca de 200 milhões de anos. Ainda eram animais muito pequenos, né? Animais de hábitos noturnos. Então, olha só, eles viviam à noite, certo? Hábitos noturnos, lógico, né? E eles fugiam dos seus principais predadores. Quem eram? Os dinossauros, né? Dinossauros carnívoros, de hábitos diurnos. Esses pequenos mamíferos, eles comiam insetos e há indícios de que se alimentavam de ovos de alguns dinossauros. E nessa época, já existiam, lembra? As plantas com flores e com frutos, são as angiospermas. Então, quando os dinossauros ainda estavam aqui, começaram a surgir mamíferos, mas ainda eram mamíferos pequeninos, ok? Aí, com a última grande extinção em massa, que ocorreu há cerca de 66 milhões de anos, os dinossauros desapareceram do planeta, né? E aí, aos poucos, os mamíferos passaram a ocupar os ambientes favoráveis à sua sobrevivência. E aí, aumentou a sua diversidade, né? Então, novidades evolutivas dos mamíferos. Essa filogenia, ela já foi apresentada para vocês, tá? Você pode até voltar aí na página 292 da sua apostila, está lá no módulo 28, certo? E aqui já aparecem novidades evolutivas dos mamíferos. Olha aí, pelos e glândulas mamárias, certo? São essas características que diferenciam eles dos outros animais, certo? Então, vamos a essas novidades evolutivas e tem mais uma ainda para a gente explorar. Então, olha só. Primeira novidade evolutiva: glândulas mamárias, certo? Nós sabemos, né, que todas as fêmeas dos mamíferos, elas possuem glândulas mamárias, tá? Onde, né, é produzido leite, e esse leite serve de alimento para os recém-nascidos. E é interessante porque isso mostra, né, uma das características aí relacionadas ao comportamento dos mamíferos. Por quê? O fato dessa mãe amamentar esse filhote mostra que ela tem um cuidado muito intenso, né? Cuidando por muito tempo, amamentando por um período grande esse filhote, certo? E aí a gente tem o quê? O leite produzido nas glândulas mamárias, ele sai do corpo dessa fêmea através de estruturas que a gente chama de mamas ou tetas, né? E aí são estruturas que se encaixam tão bem na boca desses filhotes, né? E evita o desperdício do leite. E também essas mamas, elas funcionam como uma espécie de válvula, né? Se o filhote parou de mamar, o leite também para de sair, certo? Então aí você tem uma leoa, né, com os seus filhotes, e aí eles estão, ó, num momento bem particular, né, se alimentando e com toda a proteção da mãe. Outra novidade evolutiva, os pelos, né? Isso é exclusividade dos mamíferos. Então, os pelos, eles se encontram na superfície do corpo, certo? E qual a importância de ter pelo? Dificulta a perda de calor para o ambiente. Então, essa característica, entre outras, certo, permite que o mamífero mantenha a temperatura do corpo constante, certo? Por isso que nós temos representantes de mamíferos que vivem em ambientes extremamente gelados. Por quê? Porque esse pelo protege esse corpo, ok? Mais uma novidade evolutiva: embriões protegidos, certo? Então, os embriões, eles ficam protegidos no interior do útero, tá? Ou então ficam protegidos no interior de bolsas, como o marsúpio, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. E eles ficam protegidos recebendo nutrientes diretamente da mãe, certo? Em um grupo específico, sempre tem, né? Tem mamíferos aí em que o embrião fica dentro de um ovo com casca, certo? Igual o ovo das aves e o ovo dos répteis. Mas sempre tem uma exceção, né, para a gente considerar.
mas de qualquer maneira, os embriões estão sempre protegidos quando se trata de mamíferos, ok? Olha só, falei que os mamíferos têm glândulas mamárias, certo? Uma exclusividade. Mas os mamíferos, eles têm outras glândulas, ok? Tem uma diversidade boa aí de glândulas. Então, vamos ver, ó. Além das glândulas mamárias, os mamíferos possuem outras glândulas exclusivas. Então, não são encontradas em répteis, em aves, só nos mamíferos, tá bom? Além das mamárias. Quais são? Glândulas sebáceas, glândulas sudoríparas e glândulas odoríferas. Pelo nome, você já desconfia para que serve, né? Mas vamos ver as descrições. Olha, as glândulas sebáceas produzem uma substância oleosa, que a gente chama de sebo, e geralmente na base dos pelos, e é responsável por lubrificar e impermeabilizar a pele e os pelos. Aí acontece o quê? Evita-se a perda de água excessiva, não se transpira tanto, porque esse óleo está bloqueando, certo? Glândula sudorípara. As glândulas sudoríparas, elas são responsáveis pela eliminação de suor. Então, em ambientes quentes, o suor, ao ser produzido na pele e evaporar, esse suor ele absorve parte do calor do corpo e aí reduz e regula a temperatura, ok? Por fim, as glândulas odoríferas, certo? Existem em algumas espécies de mamíferos, e aí, olha só, famoso, né? Gambá, mas a gente também tem o cangambá, tá bom? E aí na imagem você tem os dois, ok? E essas glândulas são responsáveis por produzir uma substância com um odor muito forte, certo? E essas substâncias servem para quê? Para afugentar predadores, né? Afugentar inimigos naturais. Então, a gente já sabe, né? O famoso cheiro de gambá. É uma proteção que esse animal tem, mas é uma proteção que ninguém gosta de ficar por perto, ok? Vamos para a diversidade dos mamíferos, então. Então, nós estamos incluídos nesse grupo, né? Nós somos Homo sapiens, nós somos mamíferos, tá bom? Então, muitas vezes as pessoas se espantam, né? Que nós somos animais. Somos sim, nós somos animais mamíferos, ok? Essas características fazem parte do nosso grupo, ok? Então, os mamíferos, eles são divididos em 3 grupos. Vamos lá. Monotremados, marsupiais e placentários. Vamos ver em qual desses 3 grupos que o ser humano se encaixa, certo? Primeiro, os monotremados. Olha só, você já conhece esse animal, né? Ornitorrinco. Ele é famoso, né? Por quê? Os monotremados, olha só, em grego significa uma abertura, tá? Mono, certo? Mono, uma, tremado, abertura. Então, eles têm uma única abertura. Como assim uma única abertura? Então, eles têm uma única abertura, e essa abertura se chama cloaca, que é por onde eles eliminam as fezes, a urina e também botam ovos, certo? Então, é uma abertura que fica na parte de trás do corpo, que serve para 3 coisas, ok? Para eliminar as fezes, eliminar a urina e também botar os ovos. O principal representante é o ornitorrinco, a gente não tem o que discutir, tá bom? Tem outros, tá bom? Mas o ornitorrinco ganha toda a fama, tá bom? Os ornitorrincos, eles são animais semiaquáticos. Repara aí, ó, tem um bico parecido com um bico de pato, ó, e aí com esse bico ele remete, né, o fundo dos rios em busca de invertebrados para comer. Porém, qual outra característica do ornitorrinco? Ele tem pelo, ele tem glândulas mamárias, porém, ele bota ovo, né? Como já foi descrito ali em cima. E tem um ornitorrinco bem famoso de vocês, ok? Então, só para lembrar, é esse animalzinho aí, ok? Então, primeiro grupo, monotremado. É mamífero, certo? Tem pelo, tem glândula mamária, porém, bota ovo e tem um bico bem diferente aí, ok? Marsupiais, segundo grupo dos mamíferos. Eles recebem esse nome por quê? Porque eles têm um marsúpio, tá? Pelo menos a grande maioria deles tem esse marsúpio. O marsúpio é a bolsa, ok? E o canguru, você já conhece, né? Esses filhotes ficam bastante tempo, tá? São meses e meses depois que ele nasce, que ele fica dentro dessa bolsa recebendo proteção da mãe. Dentro da bolsa também tem as glândulas mamárias, né? As tetas estão ali para
alimentar esse bebê. Então, ele está ali crescendo, né? Recebendo toda a nutrição, bem quentinho, bem protegido. E essa estrutura se chama marsúpio. A gente fala de bolsa, certo? Os cangurus, os animais australianos, são os representantes mais conhecidos, ok? Mas também tem as cuicas e os gambás, mas na imagem você tem aí cuica, ok? E para fechar, agora sim, nós, seres humanos, estamos inseridos nesse grupo, o grupo dos placentários. Por quê? Porque possuem placenta. A placenta é a estrutura que nutre o embrião durante o seu desenvolvimento, e esse desenvolvimento ocorre aonde? Dentro do útero. E é através do cordão umbilical que o embrião está ligado à placenta, né? Então, durante todo o período de gestação, que vai variando, né, de animal para animal, esse embrião protegido e nutrido, né, dentro do corpo da mãe, dentro do útero, ligado à placenta, recebendo nutrientes, recebendo tudo que é necessário para se desenvolver. Então, aqui você tem alguns representantes, certo? De placentários, ok? Então, não esqueça, certo? Tem uns representantes aqui bem diferentes para você não esquecer. O morcego, embora ele possa voar, ele é um mamífero, certo? Na imagem B, você tem um peixe-boi, ok? É um mamífero aquático, ok? Então, golfinho, olha, tem aí. E os outros já são mais conhecidos, né? Você consegue facilmente identificar que é um mamífero, ok? Mas golfinho, peixe-boi, morcego, não se esqueça deles, tá? Aqui mais alguns representantes também mamíferos, que facinho você reconhece, ok? E olha que interessante, os mamíferos eles têm outras adaptações, ok? Bem particulares. Então, os mamíferos eles possuem unhas, cascos ou garras nos dedos, certo? E todas essas estruturas são rígidas. Para quê? Para proteger, tá? Mas proteger o quê? Proteger a extremidade dos dedos, certo? Então, unhas, cascos, garras, todas estruturas muito rígidas que conferem proteção. Do que são feitas essas estruturas? De proteína, tá? Uma proteína chamada queratina, que também é encontrada nos pelos, pelo também tem queratina, e olha só, nos cornos. Opa, você deve estar aí rindo agora, né? Vou explicar para vocês que história é essa de corno. Olha só. Alguns mamíferos, eles têm corno ou chifre, tá? Você tem que saber diferenciar essas duas estruturas. Por quê? As duas estão na cabeça, ok? Os cornos são muito resistentes, tá vendo? Mas nunca são substituídos, nunca, tá? E crescem durante toda a vida do animal. Agora, os chifres estão presentes apenas nos machos e são estruturas que podem ser ramificadas normalmente, tá bom? E anualmente são substituídas. Anualmente o organismo produz um novo chifre, tá bom? Então você tem aí na imagem A, em cima, um carneiro selvagem, tá? Ele tem cerca de 75 centímetros de comprimento e ele possui corno, tá bom? Como são dois cornos, tá? Agora, olha o detalhe, certo? Da estrutura do corno. É um osso revestido de queratina, tá? Agora, na imagem C, você tem um veado. Esse veado tem cerca de 80 centímetros, com seus chifres, certo? Agora, o chifre, ele é osso revestido por um tecido que vai se descamando, ok? E anualmente é trocado. Você vê aí na imagem a queda do chifre, ok? E no outro ano cresce tudo de novo, certo? E hábitos alimentares e crânio de alguns mamíferos. Você percebe, né? Existe uma diversidade muito grande de mamíferos. E olhando para eles, né, a cabeça deles não são todos iguais, são bem diferentes, certo? Pega aí um tamanduá, compara com um elefante, compara com um golfinho, compara com um ser humano. Poxa vida, bem diferente, tá? Então, a evolução dos hábitos alimentares dos mamíferos está intimamente ligada aos diferentes tipos de dentes e do formato dos ossos do crânio.
Então, a partir de mamíferos ancestrais insetívoros, certo? O que é insetívoro? Que se alimenta de insetos, começaram então a surgir espécies com praticamente todos os outros hábitos alimentares. Lembra quando a gente estudou as aves? As aves, elas têm formato de bico e tamanho de bico adaptado ao tipo alimentar, certo? Aqui acontece a mesma coisa. De acordo com o hábito alimentar, certo? E o tipo, o tamanho do alimento dele, ele vai ter o tamanho do crânio, o tamanho do dente, a abertura da boca, tem dente ou não tem dente, né? Como o caso do tamanduá-bandeira. Ele não tem dente. Por quê? Porque o modo de captura de alimento dele é diferente, é utilizando a língua, certo? Então, é tudo de acordo com hábito alimentar, ok? E só para fechar nossa aula, olha só, encerrando, tem uma questão bem curiosa aqui, né? Os morcegos. Porém, olha o título: injustiçados. Agora, por que injustiçados? Acompanhe aí comigo, ó. Quando se fala de morcegos, é natural pensarmos logo em vampiros, criaturas mitológicas e malignas. No entanto, apenas, repara aí, poucas espécies desse mamífero se alimentam de sangue de outros animais. A maioria, olha a injustiça, hein? A maioria se alimenta de flores e frutos, sendo responsável pela polinização e dispersão de sementes de várias plantas das regiões tropicais do mundo. E esse hábito dos morcegos de dispersão das sementes favorece a regeneração das florestas degradadas pelo ser humano. Então, título, nossa, muito mais do que justo para eles, né? Então, os morcegos, eles estão sendo injustiçados, eles são importantíssimos, mas por conta de um grupo, né, que se alimenta de sangue, todos acabam levando a fama. Mas, repara aí, né? Importantíssimos, ok? Então, o que fica agora? As tarefas, né? Realizem as atividades e aí depois eu vou conversar com vocês e fazer as devidas correções, ok? Então, até mais, pessoal.